Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. E aproveitando, nunca é demais lembrar que você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber um aviso todas as vezes que um vídeo novo é postado. Você também pode ajudar a espalhar a palavra de Deus se você der um like nos nossos vídeos e compartilhar o link deles com quem você quiser. Amigos, conhecidos, pessoal da igreja, do trabalho, da família, enfim, fique livre para compartilhar os links. Pois muito bem, nós estamos ainda no fim do período anteniceno, nós vamos terminar com o concílio de Niceia e aqui nós vamos ver como era a doutrina e a prática da igreja nesta época. A instrução para pertencer à igreja, para ser um clérigo, para ser um religioso, ela levava mais ou menos 2 a 3 anos. Se você, então, só quisesse ser cristão, fazia esta instrução e era batizado depois da instrução. Desta forma, você pertencia à igreja. Caso contrário, não ainda. Para você se tornar presbítero, diácono, bispo, etc., etc., os estudos continuavam e havia uma seleção a partir do discipulado dos bispos anteriores. O batismo infantil aparece mais ou menos nessa época, aparece em 195. E aí ele se torna universal para todas as igrejas a partir do século VI, ou seja, a partir do ano 500 e antes do ano 600. Tertuliano, ele analisando este período da igreja, o período anteniceno, ele levanta alguns pecados que a igreja cometia. Por exemplo, a idolatria ainda acontecia, a blasfêmia acontecia, o homicídio, adultério, fornicação, falso testemunho e fraude. Tudo isso era considerado por Tertuliano como pecado. Então, tudo isso acontecia e as pessoas que faziam isso eram pecadoras. O culto entre o ano 150 até 400, do segundo século até o quarto século, nós temos aí a leitura da escritura. Então, primeiro eles liam a escritura, eles pregavam, havia oração, cânticos, haviam as ofertas e o que se chamava de Santa Ceia. Só o clero, ou seja, só o bispo pregava. A gente viu isso no vídeo passado. A oração se dava em pé, todo mundo levantava, botava as mãos para cima, os braços estendidos e se fazia, portanto, a oração em comum. O culto acontecia aos domingos e nas quartas e sextas-feiras se praticava o jejum. O concílio de Niceia, que aconteceu em 325, a igreja, como nós já vimos nos vídeos passados, foi perseguida. Décio, este cidadão ali do ladinho, foi um dos que mais aprisionou, torturou, matou, saqueou, destruiu. Lembre-se que haviam outros, nós já fizemos vídeos de imperadores que eram grandes perseguidores. Então, nós já falamos do Séptimo Severo, Diocleciano, Nero, ou seja, nós já vimos esses todos. Nesta época, pouquinho antes de Constantino, Décio também se destaca. Para fugir desta perseguição, o que os cristãos faziam? Eles cultuavam em igrejas e cultuavam nas catacumbas. Catacumbas, num primeiro momento, era
eram feitos ali cerimoniais, era feita, por exemplo, o sepultamento de pessoas. Tanto é que as catacumbas, quando você visita as catacumbas, você vê vários nichos onde eram sepultadas as pessoas e as paredes cobertas, feitas de ossos humanos. Então, as catacumbas passaram a ser um local de reunião e de adoração. Lembre-se que essas catacumbas não eram tão grandes, então cabia entre 20 e 30 pessoas. Então, era um local mais limitado. A igreja, ela passa a rejeitar, a gente viu isso antes, né? Algumas dessas posições, a igreja passa a rejeitar aqueles que se entregavam à apostasia, negavam a Cristo, negavam a salvação, portanto, negavam a Jesus como Salvador, e depois, livres da perseguição, queriam voltar para a igreja. Então, nesta época, a igreja tinha um posicionamento muito rígido em relação às pessoas que queriam voltar. Ela não aceitava o retorno destas pessoas. Ora, nesse ambiente que nasce Constantino. Constantino, ele nasce na Britânia e ele é saudado como imperador, como César, pelas suas legiões. Então, à medida em que os imperadores morriam, a eleição de um novo imperador era feito ou pelo Senado ou pelas suas tropas, porque é o poder militar que mantinha o imperador. Ele foi saudado César, né? E ele acaba se apossando de alguns territórios, como a Espanha, a Gália, a Grã-Bretanha. Então, todos esses territórios foram apossados por Constantino. No primeiro momento, ele governa junto com outros dois, com Galério e Licínio. Em 311, estes juntos fizeram um edito em que deixava-se de fazer a perseguição dos cristãos e passava-se a tolerá-los. Então, os cristãos estavam sendo tolerados. Quando Galério morre, Constantino luta contra Maxêncio, que quer tomar o poder, e ele vence Maxêncio e, portanto, é ele que toma o poder. A vitória veio depois quando ele estava se preparando para a guerra, e ele tem uma visão de uma cruz e uma palavra dizendo assim, em hoc signo vinces, ou seja, por este símbolo vencerás. E este símbolo da cruz já era o símbolo, nós vimos isso no vídeo passado, já era um símbolo identificador dos cristãos. Então, ele faz, antes da batalha, ele manda colocar no uniforme, na roupa dos seus soldados, uma formação desta maneira aqui, um X e um P, que eram os símbolos iniciais, as letras iniciais do nome Jesus Cristo. Nós vimos isso num outro vídeo. Então, este símbolo passa a ser o símbolo de Constantino, ou seja, ele vai à luta com o nome de Jesus Cristo, com a cruz, no sentido de pertencer, né, a estes eleitos por Cristo e vitoriosos. A batalha é na ponte de Milvia, em outubro de 312, e ali Flávios Valérios Constantinos vence a batalha, entra em Roma como o imperador Constantino. Logo em seguida, em 313, ele
vai editar um decreto chamado Édito de Milão. Édito é uma edição, é uma norma que os imperadores publicavam. Este Édito de Milão diz o quê? Ele está dizendo que o cristianismo agora tem completa liberdade. Não é só tolerância, mas liberdade para agir. Significa que nós temos igualdade de direitos a todas as religiões e a restauração das posses que pelos imperadores anteriores foram tomadas. Então, isso tudo retorna aos cristãos. Em 319, ele proíbe os sacrifícios pagãos. Então, nós vamos observar o seguinte, que Constantino, na verdade, ele vai se tornando um cristão na medida em que ele se desenvolve. E aí as suas ações vão demonstrando isso. Eles erigem templos em Roma, Jerusalém e Belém. Eles quem? Ele e principalmente sua mãe. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele cria uma nova cidade. Na verdade, a cidade já existia. A cidade se chamava Bizâncio. E ele transforma Bizâncio na sua capital especial e dá-lhe o nome de Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino. Isso era muito comum, os grandes líderes, os conquistadores, darem nomes, criarem cidades, porque eles é que foram os criadores. Assim a gente viu Alexandria, que foi criada por Alexandre o Grande, aqui Constantinopla, que foi criada por Constantino, também conhecido como Constantino I ou Constantino o Grande. Constantinopla, ela, portanto, vira uma das sedes do Império Romano. Nós tínhamos, por um lado, no lado ocidental, Roma, e por outro lado, no lado oriental, Constantinopla. Nós vamos ver que isso vai ter importância mais para frente. Lembrem desse nome. Constantino, então, proíbe a restauração dos santuários pagãos, portanto, agora ele começa a se voltar contra a idolatria, contra o paganismo, e eles constroem também muitas igrejas, nós já vimos, eles proíbem a construção de imagens aos deuses, ou seja, ele está barrando, ele está impedindo a idolatria. Ele se intitulava um pregador imperial porque ele também, pelo poder de império que ele tinha, ele também fazia pregações, ele também era um pregador. A sua mãe, chamada Helena, que depois foi beatificada com o nome de Santa Helena, era uma devota de Jesus Cristo e ela andava pela Terra Santa em busca de lugares sagrados. E ali, ao encontrar um lugar sagrado, determinava o local e se erigiam então construções para honrar a Jesus. Ele exorta os súditos ao cristianismo e é ele que convoca, porque a partir deste momento a igreja começa a ter uma ligação com o poder secular, com o poder dos imperadores. Ele convoca o que se chama de Primeiro Concílio Geral, também conhecido como Primeiro Concílio de Nicéia. Inicia-se aqui, portanto, a hierarquia da igreja. A hierarquia começa a ser estabelecida mais especificamente. Nós já vimos que esta era uma mentalidade que existia, isto era uma tendência já da igreja nesses primeiros séculos, né? Começa
a hierarquia. E o imperador passa a ser o chamado bispo exterior. Era um bispo fora da igreja. Então, na verdade, ele não agia como um bispo especificamente, mas ele tinha algumas prerrogativas. Inclusive, como nós vimos agora há pouco, o próprio Constantino fazia pregações. Era ele que julgava, criava e depunha bispos, ou seja, ele punha no poder e tirava bispos do poder. Ele convocava e presidia os concílios religiosos e ele resolvia, ele dava o seu veredito final nos dogmas da igreja. E aqui nós começamos a ver que esta influência secular do poder dos governantes, do poder do Império Romano, inicia a degradação moral da igreja. A igreja passa de perseguida para perseguidora, ela se mostra agora gananciosa, corrupta, conforme nós vamos ver para frente. Constantino morre no dia de Pentecostes em 337 e ele é batizado um pouco antes disso. Então, ele só se batiza um pouquinho antes da morte dele. Questões políticas, questões religiosas, a gente não sabe porque isto não ficou evidenciado na história. Amém, amados? Bons estudos.